A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor venha dar a cada um de vocês uma manhã abençoada. Que a presença do Senhor venha estar no lar de cada um de vocês, guardando, abençoando, aonde vocês estiverem, seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer. Que as mãos do Senhor venham estar sobre vocês. E aqui estou nesta manhã para partilhar e compartilhar mais um pouco do maná celestial, que é a palavra de Deus, do qual devemos nos alimentar a cada dia da sua palavra, assim como o nosso corpo necessita, do alimento físico. Nosso espiritual também necessita do alimento espiritual, que é a palavra. E aqui eu gostaria de partilhar e compartilhar com os irmãos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 21 ao 28. E vamos estar lendo. Tem como título a palavra assim: Jesus prediz a sua morte. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a respondê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Então, a palavra nesta manhã, amados, vem nos trazer aqui a predição da morte de Jesus, o sacrifício na cruz. E aqui mostra que Jesus deseja, Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus menciona isso aos seus discípulos. E Pedro, como aquele que tomava sempre a palavra, ia à frente, ele se pôs à frente e disse a Jesus, E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E Jesus, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então aqui o inimigo, usando a Pedro, do qual há poucos momentos foi usado pelo Espírito Santo, e falando
a Jesus que ele era o Filho de Deus, né? Revelando a natureza divina de Jesus. E Jesus falando a Pedro que quem revelar aquilo a Pedro era o Espírito Santo. Aqui nós vemos Pedro sendo usado pelo inimigo. Mas mesmo assim, Jesus não repreende Pedro, repreende o inimigo que está usando Pedro. E muitas vezes, amados, nós queremos atacar a pessoa que está sendo usada, ao invés que nós temos que atacar o inimigo, repreender o inimigo que está usando aquela pessoa. E aqui Jesus repreende Satanás, que usa Pedro para se impor aquilo que Deus já tinha determinado como missão para Jesus: morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Porque sem o sacrifício não teria remissão dos pecados, nossos pecados, e nem nós tínhamos a oportunidade da salvação, o privilégio da graça imerecida, que nós não merecíamos, mas Cristo, vencendo o pecado, vencendo as tentações do inimigo, como aqui também, nos tornou merecedores, nos incluiu na família de Deus novamente, do qual outrora nós estávamos separados. E aqui a palavra fala: porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E muitas vezes, amados, nós não compreendemos a vontade, o querer do Senhor. Muitas vezes queremos só as coisas do mundo, as coisas naturais. E no 24, o Senhor fala bem assim, no versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amados, aqui Jesus mostra, amado, que a nossa caminhada não será fácil. Quando nós decidimos no nosso coração a seguir, a servir Jesus, a andar com Jesus, amados, o próprio Jesus deixa claro que sobrevirá sobre a nossa vida coisas também que nos desagradam, coisas que não serão boas também aos olhos humanos. Eu falo, aos olhos humanos não será boa, mas para nós, amados, teremos que sofrer, que passar por isso, para que assim possamos alcançar a nossa salvação, ganhar a nossa vida eterna. Porque o próprio Jesus fala aqui: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Então, amados, nós iremos passar por aflições, nós iremos passar por tribulações, e ainda iremos perder a nossa vida por amor de Jesus. Mas o próprio Jesus fala que nós perdemos por amor dele. Se nós perdemos por amor dele, nós acharemos, nós ganharemos a vida eterna, a nossa morada celestial, a salvação da nossa alma.
Porque a vida aqui, amados, é passageira, como já tem dito. A nossa vida aqui é momentânea. E a própria palavra se refere à nossa vida aqui como o vapor que nasce e já se desfaz. Mas a nossa morada celestial, o que Deus tem preparado para nós, não passará, será eterno. E Jesus continua falando: pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, amados, que proveito nós temos de desfrutar dessa vida da maneira que nós achamos conveniente, vivendo o nosso bel prazer e perder a nossa alma? É o que Jesus está falando. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e muitas vezes é o que ocorre, o que acontece. Muitos estão, amados, muitos estão sendo iludidos com coisas materiais, com sucesso profissional, alcançar os primeiros lugares, os primeiros pódios aqui, e esquece da sua vida espiritual, e esquece que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso passa. E o Senhor fala ainda na palavra: ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amados, não tem preço, porque Jesus já pagou o preço, amados. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, porque nenhum de nós tínhamos condições de pagar. Nenhum de nós tínhamos condições, amados. Mas Jesus venceu, pagando o nosso preço, o alto preço, por nós. Que nem dinheiro, nem sacrifício, nada disso tinha condições de pagar a nossa dívida. Mas Jesus, amados, Jesus, ele pagou a nossa conta, do qual não tínhamos capacidade nem condições, porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus fomos. Mas o Senhor, nesta manhã, amados, o Senhor faz um convite para você. O Senhor faz um convite. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aqui perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amados, nós devemos se preocupar na nossa salvação. Não os desfrute deste mundo. Aí o 27 vem aqui para nós: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amados, o Senhor virá buscar a tua igreja, buscar aqueles que estão servindo, fazendo a sua obra com sinceridade, aqueles que renunciaram o mundo para servir a Deus, servir a Cristo, e o Senhor virá para buscar estes. E aqui fala ainda: então dará a cada um segundo as suas obras. Que obra que você está praticando? O que você está fazendo para que assim você alcance a salvação? Qual prioridade você está dando mais? O que você está priorizando na sua vida? A sua vida neste mundo ou a sua vida na eternidade?
O que você está priorizando? Porque o Senhor aqui está falando. O Senhor fala no 27, então dará a cada um segundo as suas obras. Então aquilo que nós plantamos, amado, nós colheremos. Nós vamos colher. E Jesus aqui fala: em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, amados, essa palavra é para nós nessa manhã. Que possamos compreender também, as coisas celestiais e entender também as lutas que nós passamos, porque Jesus fala que temos que tomar a nossa cruz. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Ainda que estamos passando por luta, tribulação, Jesus passou, amados. Jesus falou aqui no início desse versículo aqui, do 21, o que ele iria de passar, mas ele iria passar para que possamos, nós, que poderíamos ter vida nele. E aqui não vai ser diferente com a nossa vida também, amados. Mas que nessa manhã possamos levar a nossa cruz, aquilo que está nos afligindo, assim como afligiu Jesus, como ele passou, como ele sofreu, nós também iremos sofrer, iremos passar por dias difíceis, mas o Senhor nos dá vitória, amados. E assim eu deixo essa palavra gloriosa para cada um de vocês, e que Deus venha fortalecer a cada um, amados, nos dias difíceis, porque lá em cima o Senhor terá galardão para nós, nos recompensará. Não é aqui na terra não, mas é nos céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor venha abençoar a tua família, que Deus venha entrar na causa de cada um. Eu não sei a causa que você está passando, mas Jesus sabe onde é a tua dor, o que você está passando, e que o Senhor venha entrar com providência, conforme a necessidade de cada um, segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.